Vamos passar agora para o Tampa Bay Buccaneers, que tem uma grande pergunta, que é Tom Brady. E, Rafael, pela camisa que você está usando aqui na nossa gravação, eu vejo que você acompanha a NFL há bastante tempo, e eu acompanho a NFL há algum tempo, mais de 13 anos agora, que eu acho que são, um pouquinho mais talvez. Mas enfim, eu nunca senti a possibilidade do Tom Brady se aposentar tão real quanto está agora. Eu nunca vi o Tom Brady falando publicamente, considerando, e ele deu entrevistas falando sobre a questão dele querer passar mais tempo com a família, do peso que é em cima da Gisele, ele continuar a carreira dele, como é difícil para a Gisele ver o Tom Brady ali em campo num esporte que é muito tem um contato muito forte, ele já é um cara de 44 anos. A Gisele já a Gisele já colocou a NFL debaixo do ônibus, né? Falando que o Sim. Tom Brady já teve umas concussões e assim. E assim, não dá para Não, entender perfeitamente. Você imagina, pô, o seu marido num esporte tão bruto quanto o futebol americano, com 44 anos, você vê. e ele não Cara, precisa de mais nada. Ele você não já precisa de conquistou mais tudo, nada. é. Tipo assim. Mas você É tipo concorda, assim. Rafael? Ah. Não, pode falar. Termina o seu raciocínio. Assim, o NFL pro Tom Brady, pra Gisele, é tipo assim, é o cara que vai dar pelada todo dia. Fala assim, porra, mas você vai dar pelada todo dia. Tipo assim, o que você tá fazendo? Você nem fica. Você faz o churrasco com seus amigos todo dia. Por que você precisa disso tudo? Não, ele é tipo eu zerando Pokémon Azul pela milésima vez aqui. Cara, você já zerou a NFL 1000 vezes. Não tem mais, você não tem mais, não tem como melhorar ainda mais o seu legado. Mas assim, você concorda comigo que esse ano está sendo diferente, a sensação? Eu não estou dizendo que ele vai se aposentar, mas esse ano a conversa está diferente. Eu achei que a sensação que eu tenho é que ele nunca considerou tanto a aposentadoria quanto ele está considerando agora. Isso nunca aconteceu da gente ir para um jogo e as notícias começaram a sair antes do jogo, né? De a gente ir para um jogo de playoffs do Tom Brady com um papo de que esse pode ser o último jogo. Sempre foi o contrário, na verdade. Sempre foi assim, não, a gente conversou com o Tom Brady aqui, ele tá falando que vai jogar até os 45. Ele tá falando que vai jogar até os 50. Nunca teve esse papo tão. Ele nunca. Ele sempre falou de aposentadoria negativo. Ele sempre falava, não pense em me aposentar, não pense em me aposentar, e agora ele tá assim. Tá admitindo que é uma possibilidade real. O contrato dele, ele tem contrato mais algum ano? O contrato inicialmente dele era 2 anos. Mais um ano, ele assinou 2, mas depois teve a extensão. Se eu não me engano, ele está sob contrato. Estou abrindo aqui, mas pelo menos ano que vem ele está sob contrato. E tem outra questão que é a do. E eu acho que uma coisa vai alimentar a outra. O próprio Bruce Arians, que já aposentou da NFL, eu acho que o Bruce Arians não tem saco para ir atrás de outra coisa. Ele só vai ficar se o Tom Brady ficar. Eu acho que um depende um pouco do outro. O Tom Brady não vai ficar em Tampa Bay para. Não sei se ele, como é a relação dele com o coordenador ofensivo Byron Leftwich. Talvez eu possa estar falando bobagem, ele ficaria com ele lá, mas eu não acho que o Tom Brady ficaria com. É, Iria recomeçar, porque ele teve o problema de adaptação no começo da última temporada sim. com o sistema. Não vai querer, com 45 anos, já nessa parte que assim da carreira que ele já está mais olhando para a luz do fim do túnel, como nunca olhou. Então eu acho que depende também muito do Bruce Arians, um depende do outro para ficar. Tem que renovar alguns contratos. Muitos contratos, né? Eu botei até aqui na pauta que eu acho que é parte da equação. Porque o Brady está olhando e está vendo que o time do Bucks em 2022 vai ser muito diferente. Você falou sobre a questão do Bruce Arians, eu acho que o Bruce Arians não é o ponto assim. Eu acho que enquanto o Brady estiver lá, ele vai ficar. Eu não vejo isso como uma possibilidade. Mas o Byron Leftwich tem grande chance dele se tornar head coach, né? Ele já fez a segunda entrevista, se eu não me engano, com o Jacksonville Jaguars, o time que draftou ele na primeira rodada. Então, eu acho que é uma possibilidade real do Byron Leftwich sair. E você está olhando aqui, free agents. Chris Godwin, Jason Pierre-Paul, Ryan Jensen, Ndamukong Suh, Gronk. Para quem não sabe as posições. Godwin, wide receiver. Jason Pierre-Paul, edge rusher. Ryan Jensen, center. Ndamukong Suh, defensive tackle. O Gronk é tight end. O Leonard Fournette, running back. Não importa. O.J. Howard, tight end, também importa menos, porque ele desenvolveu uma conexão muito maior com o Cameron Brate e, obviamente, com o Gronk. Mas vai ser um elenco diferente. Eu acho que é um fator também. Ele tá olhando assim, pô, será que eu vou querer Mas voltar com um time você, inferior? assim,
Quem que você traria de volta desses dois? Porque, sinceramente, você tem o Gronk, que é amigo dele, que o Tom Brady sempre vai querer jogar com o Gronk, mas o Gronk começou bem a temporada, mas no final já estava mais desmontando. Mas eu acho que quem precisa voltar dessa lista que você citou é só o Ryan Jensen, o center, isso eu não tenho dúvidas. O center é mais o melhor amigo do quarterback do que qualquer wide receiver ou tight end. E o Chris Godwin. O resto eu acho que o Jason Pierre-Paul já não foi aquela coisa esse ano. Andamos com o Sul também já no final da carreira. Jogou bem até, teve algumas jogadas no jogo contra Los Angeles, mas também acho que você pode buscar uma renovação. Eu acho que são mais esses dois, mas são duas peças muito importantes. Eu acho que assim, se ele perde o center dele, é uma peça tão importante quase quanto com um técnico, quanto um técnico de quarterbacks. Chris Godwin é o tipo de jogador que, assim, desde que o Chris Godwin entrou na liga, tipo assim, é o tipo de jogador que o Tom Brady adora ter. Ele se dá bem com o Mike Evans, mas ele precisa ter uma outra válvula de escape, ainda mais porque ele já não é mais nenhum menino, ele não vai querer ficar lançando bola para o Tyler Johnson. O Scott Miller é interessante, pode subir aí, porque o Antonio Brown não vai ficar, que o Tom Brady também, ele deve ter uma coisa que pode ter pesado um pouquinho, foi que, putz, eu fiz meio merda, né? Porque o Antonio Brown, a situação... Eu não sei Antônio se Brown, ele. que hoje postou É, uma foto com a camisa dos Ravens, o Antônio Brown. Antônio Brown é caso perdido, né? Mas é assim, eu acho que para mim o principal ponto é esse, né? Ele tá olhando para a família dele e uma coisa que ele me citou que ele citou que eu achei que me levantou assim um nível de preocupação também mais ainda é que ele citou o Kobe Bryant. Ele citou o Kobe, ele falando, Kobe, pô, o cara é tal, você acha que tem a vida toda pela frente depois você se aposenta e às vezes você não tem. Então, eu hoje eu apostaria que ele não se aposenta. Mas eu não tenho confiança. Não tenho confiança. Eu diria que é uma possibilidade, não é uma possibilidade remota, é uma possibilidade real dele se aposentar. Eu acho que no final ele não vai, mas eu colocaria 70% ele joga, 30% ele não joga. E Eu vou te dizer que se ele ainda tivesse nos playoffs, eu teria mais confiança de que ele vai aposentar, porque ele falou com a equipe da NBC antes do jogo, né, nos encontros que eles têm, que sair ganhando o Super Bowl seria legal. Eu acho que esse seria um ano que, se ele ganhasse o Super Bowl, ele aposentaria. concordo, né? Que eles poderiam sair por cima e a gente sabe que ele é um cara maníaco, né, por competição, né, nível Michael Jordan e ele vai querer tentar mais uma vez ali sair por. Ele assim, ele vai ser o segundo colocado no MVP, né? Tecnicamente não tem porquê ele se aposentar. Ele jogou em altíssimo nível na temporada. Foi uma das melhores temporadas da carreira dele, não é E absurdo dizer assim, isso, hein? o problema, assim, é o Tom Brady, ele tem 44 anos, a gente nunca viu isso, mas ele sabe, ele é um cara que se importa com o legado, ele sabe que, eu não sei, ele conhece o corpo dele melhor que eu tô especulando, tirando da bunda aqui isso, mas ele sabe que, mano, o que acontece com quarterbacks depois dos 38, 37 anos é que do nada o cara não consegue jogar mais Sim. bola. Eu Normalmente acho não que é ele uma tem na queda. cabeça dele. Normalmente é uma queda que vai toda, né? Não é declínio. Ele teve um declínio gradual, assim, naquele último ano em New England, que a gente É, achou que era declínio gradual, mas não era nada, né? Foi era o só uma declínio do time ao amassada, já redor voltou dele, né? normal. Ele não quer ter a temporada que o Big Ben teve agora. Ele não quer ter a temporada que o Bill Simmons chama, para mim, a definição perfeita, que é o bracinho de Cup Noodles do Peyton Manning. Ele não quer É. ter essa temporada. E aí, Ele não quer que isso aconteça. o declínio de um quarterback, quando vem, ele não, ele joga um pouquinho pior aqui, um pouquinho pior aqui. Ele vai de uma vez. O Peyton foi assim, Big Ben foi assim, e o Drew Brees foi assim, e normalmente é assim Não mesmo. conseguiu lançar passe mais de 15 jardas do Drew É. Brees. E o Tom Brady tá lançando bomba aí de 30, 40 jardas em 1,5 segundos, cara, que é um negócio que ele faz. O braço dele parece mais forte do que quando ele tinha 20, 25. É um negócio É, assim. é um negócio de outro mundo. Mas assim, seu palpite, Tom Brady em campo em 2022. Quer dizer, ele esteve em campo em 2022. Na temporada 2022. Eu acho que ele fica assim. Eu acho que o fato dele estar na Flórida é um pouco menos gastante, é mais perto do Brasil. O brasileiro adora a Flórida, tem uma casa legal lá. A Gisele deve gostar mais da Flórida do que de Boston. Então eu acho que
vai ficar esse último ano aí, talvez com a promessa de que esse é o último, porque eu acho que ele nunca fez uma promessa para ela de que esse é o último. Vamos ver aí e torcer para ele jogar em 2022, né? Eu sei que a gente já está um tempo mais do que emprestado, né? Superou todas as expectativas, mas Não, já deu. eu, Não, pra quê? eu não tô pronto. Eu tava vendo o último jogo, aí assim, aí vai virar o jogo, aí tá, o Tom Brady virou outro jogo, aí vai pegar o 49ers, no coisa, esse time do 49ers que assim, inspira, mas nem tanto. Aí o Tom Brady de novo no Super Bowl. Gente, Eu não tô já, pronto ainda. já Porque quando ele se teve. aposentar, eu vou me Não sentir precisa muito. de mais. Quando ele se Deixa outras aposentar, pessoas brincarem. mas quando ele se aposentar, eu vou me sentir muito velho, cara. Porque o Tom Brady ainda é um atleta profissional que é muito mais velho que eu. Ele tem 44 anos, eu tenho 30. O momento que ele se aposentar, eu já sou mais velho do que 80% dos jogadores da NFL e vou estar ali perto de idade com os quarterbacks que é considerado veterano. Então não pode, o Tom Brady não pode se aposentar, tem que continuar jogando pela minha Pelo autoestima. seu ego. Pelo meu ego, eu acho que ele tem que se importar A comigo. gente, não, a, gente não, a gente não colocou esse fator em consideração e depois dessa, eu acho que se tivesse começado por essa, a gente não tinha tido essa discussão. Devia ter colocado na pauta aqui, faltou, eu peço desculpa.